Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 301, Grandes Problemas. Comparado à última vez que Deltos fora visto, ele havia crescido mais que o dobro do seu tamanho original. Sua superfície pétrea agora brilhava com um brilho semelhante ao de uma gema, como se joias brilhantes tivessem sido incrustadas em sua superfície. Esse crescimento também fez com que suas proporções parecessem muito mais equilibradas. Seu corpo e cabeça agora estavam em harmonia, diferente de antes, quando parecia uma boneca de cabeça grande. Embora Deltos tivesse caído em um sono profundo, não estava desprotegido. Uma névoa, como a geada pálida da manhã, o envolvia. À primeira vista, essa camada de névoa parecia banal, mas por trás de sua aparência comum havia um perigo oculto. Os monstros congelados nela deixavam claro que o efeito congelante da névoa não era menos poderoso que a runa do dragão congelado de Ligion. Durante sua última busca pelas ruínas valirianas, Ligion não encontrara nada além de criaturas parasitas. Mas agora, a julgar pelas feras congeladas ao redor de Deltos, era óbvio que Valíria abrigava muito mais espécies do que o esperado. Havia aranhas gigantes com mais de uma dúzia de pernas, vermes cobertos por fileiras de peças bucais e criaturas grotescas que pareciam cadáveres em decomposição, bestas mutantes, cada uma mais bizarra que a outra. Ligion também notou que à medida que as cinzas vulcânicas e a fumaça tóxica no alto diminuíam, a energia mágica semelhante à radiação que emanava das superfícies de pedra negra ficava mais forte e estranhamente pegajosa. Quando essa magia de pedra negra atingia o corpo, ela grudava na superfície como poeira radioativa, permanecendo por muito tempo sem se dispersar. Ligion deu uma volta completa em torno de Deltos, verificando suas condições. Após confirmar que não havia anormalidades, optou por não acordá-lo. Sentia que esse sono era vital para Deltos, então deixou o dragão de lava Neltarion para trás, protegendo, e seguiu em direção às ruínas próximas para ver se havia mais alguma coisa para descobrir. O ambiente ao redor não havia mudado muito desde a última visita de Ligion. A luz do sol agora conseguia atravessar as camadas de cinzas vulcânicas, lançando uma luz tênue sobre o solo. Com esse brilho tênue, ele conseguiu avistar muitas coisas que havia deixado passar da última vez. Por exemplo, os vários tesouros que os valirianos não tiveram tempo de levar consigo durante o desastre do juízo final. Além dos ornamentos de ouro e prata, Ligion até encontrou vários itens forjados em aço valiriano. Não era de se admirar que o mundo exterior sempre falasse das ruínas valirianas repletas de tesouros. Qualquer um que conseguisse entrar e sair vivo poderia sair com uma fortuna suficiente para durar a vida toda. Embora os rumores parecessem exagerados, não estavam muito distantes da realidade. As joias de aço valiriano que Ligion casualmente encontrou nos restos mortais já eram suficientes para tornar qualquer pessoa comum rica para o resto da vida. E isso foi apenas uma olhada superficial. O tesouro enterrado sob aquelas ruínas provavelmente representava uma quantia astronômica. Inspirado por esse pensamento, uma velha ideia ressurgiu na mente de Ligion: construir outra caverna negra perto das ruínas valirianas. Ele começou a considerar seriamente se isso seria possível. Enquanto pensava em como reivindicar as ruínas de Valíria como suas, Ligion continuou vagando por elas. Não demorou muito para que se encontrasse novamente do lado de fora do grande salão onde o chifre do dragão estivera guardado. Ele não planejava entrar novamente, mas ao passar, seu olhar percorreu alguns cadáveres do lado de fora do salão, e algo lhe pareceu estranho. Os corpos haviam sido mexidos. Alguém mais entrou nas ruínas valirianas? O coração de Ligion se apertou. Ele imediatamente se virou e seguiu em direção ao salão. Ao chegar aos corpos, Ligion examinou rapidamente os vestígios restantes. Estava claro que eles haviam sido removidos. Pela fina camada de poeira recente que os cobria e pelo chão ao redor, parecia que isso tinha acontecido recentemente, no máximo nos últimos dias. Dentro do salão, Ligion viu que o altar que continha o chifre do dragão havia sido desmontado e removido. Ele não teve uma impressão particularmente forte do altar, lembrando-se apenas de que não possuía runas ou marcas especiais. Sua singularidade vinha do material de que era feito, pedra negra. Mas não era a mesma pedra negra e gordurosa encontrada do lado de fora. Parecia mais com o tipo usado na fortaleza de Pedra Negra, sob a Torre Alta em Vila Velha, pedra negra que já havia perdido seu poder. Qual o sentido daquela pedra negra? Ligion franziu a testa, confuso. Embora aquele tipo de pedra negra sem poder algum não fosse comum, também não era exatamente raro. Muitas das ruínas nas antigas colônias da Terra Franca Valiriana foram construídas com o mesmo material, qualquer um podia simplesmente ir e pegar um pouco se quisesse. Então, por que alguém se daria ao trabalho e arriscaria a vida para vir até aqui só para remover este altar? Enquanto Ligion refletia sobre a situação, um leve ruído ecoou no corredor. Ele se virou na direção do som. De um canto próximo, algumas figuras saíram cambaleando e de repente avançaram em sua direção. Mas antes que pudessem se aproximar, eles foram instantaneamente congelados pelo poder da runa do dragão congelado. Criaturas! Ligion olhou para as figuras congeladas franzindo a testa. Seus olhos brilhavam em um azul prateado, seus rostos estavam em vários estágios de decomposição, e sua pele havia adquirido uma tonalidade gélida. Todos os sinais confirmavam, eram acólitos. Ligion tinha certeza de que aqueles fantasmas nunca tinham estado no salão antes. Claramente, eles estavam ligados a quem quer que tivesse tomado o altar, a julgar por detalhes como as roupas dos nascidos do ferro ainda grudadas em seus corpos.
Não era difícil adivinhar que eles faziam parte do grupo de nascidos do ferro que havia partido com Euron. Legion estava caçando Euron há algum tempo, mas o homem era como um peixe no fundo do mar. Toda vez que ele emergia, ele desaparecia com a mesma rapidez. Tudo o que Legion pôde fazer foi bloquear os degraus para manter Euron longe do mar estreito. Enquanto isso, Asha e suas forças haviam selado a costa oeste, e Vila Velha e a Árvore se juntaram a Legion para isolar o mar de verão. Mesmo assim, Euron ainda havia chegado às ruínas valirianas. Isso significava que ele provavelmente havia contornado todos os bloqueios navegando por algum trecho desconhecido do oceano além do Mar do Poente. Também era possível que ele tivesse descoberto uma rota que levava para o oeste a partir do Mar do Pôr do Sol. Circulava metade do mundo e retornava a Essos a partir de Ashai, assim como Elissa Farman fez uma vez. Enquanto Legion olhava para os fantasmas à sua frente, ele percebeu que aquilo era um problema sério. O próprio Euron não era uma grande ameaça, Asha sozinha poderia lidar com ele agora. O verdadeiro problema era o que aqueles acólitos representavam. Euron havia encontrado uma maneira de transportar acólitos de além da muralha por mar. Um ou dois talvez não importassem, mas se ele usasse sua frota de ferro para trazer milhares deles para o sul da muralha, a devastação nas terras abaixo seria catastrófica. Felizmente, por razões desconhecidas, os próprios caminhantes brancos não conseguiram atravessar a muralha por esse método. Talvez fosse devido a alguma lei mágica que os restringia, ou talvez houvesse algo no oceano que os mantinha afastados. Se não fosse por isso, todo o trabalho que ele e Vilas haviam feito para reforçar a muralha teria sido em vão, e nenhum lugar do mundo estaria seguro. Enquanto Legion lutava com o súbito aparecimento de criaturas nas ruínas de Valíria, nas colinas distantes além de Cartut, Daenerys com os cabelos queimados, finalmente emergia da dor pela perda de seus entes queridos. Em sua tenda, ela reunia seus seguidores para discutir os próximos passos. Ao seu lado, seus 3 dragões lutavam e brincavam, ocasionalmente atraindo olhares curiosos dos que estavam lá dentro. Ago, um dos cavaleiros de sangue de Daenerys, falou primeiro. Meu sangue, devemos ir para o oeste sem demora. Saquear as cidades ao longo do caminho, confiscar tesouros suficientes, recrutar homens suficientes. É assim que ajudaremos você a reivindicar a cadeira de ferro. No grande incêndio, Khal Drogo e todos os seus cavaleiros de sangue pereceram. Ago era um dos cavaleiros de sangue que Daenerys escolhera entre os Dothraki restantes, e um dos Cós que ela havia nomeado. Ele já havia servido como atirador sob o comando do Khal Drogo, embora seu status fosse baixo demais para entrar na tenda e beber vinho. Isso, por sua vez, salvou sua vida. Após testemunhar o renascimento milagroso de Daenerys, ele jurou lealdade a ela, e permaneceu completamente devotado desde então. Não, objetou Aldon. Aquele incêndio não matou apenas muitos oficiais Dothraki, como também vários capitães da Companhia Dourada. O exército ainda não foi totalmente integrado. Este não é o momento certo para começar uma guerra. E além disso, nossos suprimentos de comida são um problema sério. Com base no que temos atualmente, mal conseguimos resistir por 3 dias. Se entrarmos em guerra nessas condições, isso só vai nos prejudicar. Desde a morte dos jovens Aegon e Jon Connington no incêndio, Mestre Aldon, Irmã Lemore, Sor Holy Duckfield e Obara Sand, enviados pelo príncipe Oberyn, todos se voltaram para seguir Daenerys e se tornaram parte de seu círculo íntimo. Ago zombou. Comida suficiente para 3 dias. Só precisamos levar provisões das cidades por onde passamos. Se fizermos isso, perderemos qualquer chance de nos estabelecer aqui, retrucou Aldon. Todas as cidades se levantarão contra nós. Eles contratarão outros caos para nos sitiar, e quando isso acontecer, nós... Aldon chega. Daenerys franziu a testa e o interrompeu, virando-se para Ago. Não fale mais em saquear cidades. Quero ouvir algo mais construtivo. Como ordenares, sangue do meu sangue, respondeu Ago, curvando a cabeça. Jorah Mormont se pronunciou. Poderíamos avançar em direção a Cartut e forçá-los a pagar tributo. Eles costumavam oferecer tributo ao Khal Drogo, e agora que você comanda o exército dele, e tem o apoio da Companhia Dourada, você está mais forte do que ele jamais foi. Cartut não tem motivo para não se submeter. E se Cartut se recusar a pagar? Perguntou Sir Harry Strickland. Desde que assumiu o comando da Companhia Dourada após a morte de Mylys Choyne no incêndio, ele estivera ocupado consolidando as facções internas da companhia e nomeando novos oficiais. Era a primeira vez que ele se apresentava diante de Daenerys, tendo acabado de jurar lealdade a ela. Então lutaremos, disse Hakkaro sem hesitar. Obara Sand soltou uma risada suave, baixa, mas aguda o suficiente para irritar os ouvidos de Hakkaro. Mulher, você está zombando de mim? Hakkaro olhou para ela. Só acho que as pessoas deveriam usar a cabeça antes de falar, disse Obara, com a voz carregada de sarcasmo. Cartut não é uma cidadezinha isolada. Tem muralhas de 3 camadas e defesas robustas. Não temos uma única máquina de cerco. O que vamos fazer? Montar cavalos contra as muralhas e torcer para que eles caiam? Você? O rosto de Hakkaro se contorceu de raiva. Sua mão se moveu para a lâmina curva em sua cintura, como se estivesse pronto para desembainhá-la. Estranhamente, ninguém mais na tenda se moveu para detê-lo. Nem mesmo Daenerys se pronunciou. Obara, por outro lado, permaneceu calma. Sua mão repousava casualmente sobre a lança ao seu lado. O impasse tenso não durou muito. Hakkaro, aparentemente se contendo, tirou a mão da lâmina e recuou.
Ao redor deles, os outros trocaram sorrisos cúmplices, como se já tivessem previsto. Obara havia renunciado ao cargo de comandante da Guarda Feminina de Porto Milagroso anos antes e viera para Essos sob as ordens do príncipe Oberyn para apoiar o jovem Aegon. Por razões desconhecidas, Aegon a designara para Daenerys como guarda-costas. Não muito tempo atrás, ela havia chegado ali com Daenerys. Quando as outras guardas foram ridicularizadas pelos guerreiros Dothraki por seu status, ela reagiu derrubando-as no chão com sua lança. Hakkaro fora uma delas. Naquele dia, mesmo com mais de uma dúzia de Dothrakis contra ela, eles não conseguiram derrotá-la. Sozinho, Hakkaro não teria a menor chance. Embora irascível, ele não era estúpido, não estava disposto a se humilhar novamente. Obara, você tem alguma sugestão melhor? Perguntou Daenerys. Obara era quem estava com ela há mais tempo. Outros como Jorah e Aldon tinham passado por Viserys ou Aegon, mas Obara sempre fora próximo de Daenerys. E Daenerys frequentemente buscava seus conselhos. Obara respondeu, o que nos falta é comida, não dinheiro. Temos bastante dinheiro, podemos comprar o que precisamos. Carteret não tem comida suficiente para nos vender, disse Harry Strickland, sombriamente. Não, mas a Guilda dos Mercadores Milagrosos sim, disse Obara com um sorriso. Ela se virou para Daenerys. Vossa Graça, o colar de runa do dragão que Lord Lygon lhe deu é a prova de identidade perfeita. Basta mostrá-lo ao senescal local da guilda em Carteret. Contanto que o pedido não seja muito ultrajante, ele garantirá que suas necessidades sejam atendidas. Para a Guilda dos Mercadores Milagrosos, reunir tanta comida em tão pouco tempo dificilmente é um problema. Ao ouvir suas palavras, Daenerys instintivamente pegou o colar pendurado em seu pescoço e o levantou para examiná-lo. Ao seu redor, os outros também voltaram sua atenção para o colar. Nesse caso, disse Daenerys, vamos seguir o seu plano. Vamos comprar comida suficiente da Guilda dos Mercadores Milagrosos primeiro. Nesse momento, alguém entrou na tenda para informar Daenerys que enviados de Carteret haviam chegado solicitando uma audiência. A notícia surpreendeu a todos. Eles tinham acabado de mencionar Carteret, e agora Carteret já havia enviado pessoas. Era uma coincidência enorme, não apenas estranha, mas perturbadora, como se cada movimento deles estivesse sendo observado. Capítulo 302 – Uma montanha intransponível. Grande Mãe dos Dragões, batizada pela chama, Sharo lhe oferece suas saudações. O enviado de Carteret era um homem careca com uma joia cravejada no nariz, o que lhe dava uma aparência estranha. As pessoas dentro da tenda congelaram momentaneamente ao vê-lo, reconhecendo o enviado imediatamente como Sharo Shondachus, um dos 13 de Carteret. Como um dos mais altos governantes de Carteret, a aparição de Sharo em pessoa como um mero enviado deixou todos se perguntando quais seriam suas verdadeiras intenções. Príncipe Sharo, o que o traz aqui? Perguntou Daenerys sem rodeios. Ela não gostou do jeito como ele a olhou nem aos seus dragões. Sharo pareceu sentir a rejeição, mas não demonstrou nenhum sinal de ofensa. Manteve o sorriso caloroso de sempre e respondeu, em nome dos outros 13, gostaria de convidar Vossa Graça a Carteret para uma discussão sobre uma possível cooperação. Cooperação? Que tipo de cooperação? Perguntou Daenerys visivelmente confusa. Sharo respondeu com um sorriso calmo. Anteriormente Sua Alteza Aegon Targaryen chegou a um acordo preliminar conosco, abrangendo questões comerciais e militares. Era apenas um esboço básico na época, e os detalhes nunca foram finalizados. O plano original era que Sua Alteza Aegon retomasse as negociações conosco após o casamento de Vossa Graça com o Senhor dos Cavalos. Mas agora que Vossa Graça faleceu, esperamos renegociar os termos diretamente com Vossa Graça. Aegon tinha um acordo de cooperação com você? Daenerys pensou bastante, mas não conseguia se lembrar de nada parecido. Ela se virou para Aldon e os outros. Algum de vocês sabia disso? Todos balançaram a cabeça. Mas Harry Strickland, comandante da Companhia Dourada, parecia se lembrar de algo. Eu sei um pouco, disse ele. Não sei os detalhes, mas sei que o príncipe Aegon, Lord Jon Connington e nosso falecido comandante Milistone visitaram Carteret para discutir certos assuntos. Não tenho certeza se é a isso que o príncipe Sharo se refere. Sim, era esse o acordo que eu queria dizer, Sharo assentiu. Daenerys hesitou por um instante e então disse, muito bem, eu irei, com uma escolta. Então aguardaremos a chegada de Vossa Graça, disse Sharo com uma reverência, antes de deixar a tenda. Ao sair, não pôde deixar de olhar mais uma vez para os dragões ao lado de Daenerys. Eu não gosto daquele homem, disse Obara sem rodeios. Os outros na tenda concordaram com a cabeça. Comandante Harry, existe realmente tal acordo? Perguntou a irmã Lemore cuidadosamente, voltando-se novamente para Harry Strickland em busca de confirmação. Não sei, respondeu ele, balançando a cabeça. Só sei que eles se encontraram com os 13. Se discutiram alguma cooperação real, não tenho ideia. E quanto ao resto de vocês? O príncipe Aegon mencionou alguma coisa? Não, disseram os 3, balançando a cabeça em uníssono.
Sinto que as intenções daquele homem não são puras. Khaleesi, se você for para Carteret, por favor, leve-me com você. Eu a protegerei com a minha vida, disse Jorah Mormont solenemente. Os cavaleiros de sangue de Daenerys também se levantaram, declarando que a acompanhariam até Carteret. Obara também se levantou. Não há pressa. Deixe-me ir a Carteret primeiro e reunir algumas informações. Com a ajuda da Guilda dos Mercadores Milagrosos, devo conseguir descobrir o que os 13 estão realmente planejando, e pegar alguns grãos enquanto isso. Daenerys pensou um pouco e concordou. Ela assentiu, tirou o colar do pescoço e o entregou a Obara. Então deixo isso com você. Obara pegou o colar e saiu da tenda às pressas. Depois que ela foi embora, Hakkaro, que não se dava bem com ela, perguntou confuso. Sangue do meu sangue, você não está preocupado que ela não traga o colar de volta? Aquele colar pode ser inestimável para nós, mas não é particularmente valioso para ela, explicou Harry. Antes de seguir sua graça, Lady Obara era comandante do batalhão feminino em Porto dos Milagres, em Summeral, e uma das oficiais de alta patente sob o comando do Príncipe Lygion. Se ela quisesse um colar como aquele, o Príncipe Lygion não hesitaria em lhe dar um. O quê? Aquela mulher servia ao Deus da Calamidade? Exclamou Hakkaro, chocado. A grande peste que assolara o mar Dothraki deixará uma cicatriz profunda na memória dos Dothraki. Mesmo que a fé no Deus da Calamidade não tivesse sido disseminada entre eles deliberadamente, eles ainda a conheciam. Acima de tudo, sabiam que o Deus da Calamidade podia curar a peste. Muitos Dothraki, mesmo aqueles que ainda seguiam os costumes antigos, agora usavam um símbolo ou ídolo do Deus da Calamidade. E todos sabiam que o Deus da Calamidade era Lygion Tahan. Obara, sem saber o que havia sido dito após sua partida, reuniu seus homens, montou em seu cavalo e deixou o acampamento. Após cavalgar uma longa distância, ela pegou 2 falcões mensageiros de um de seus cavaleiros, inseriu 2 notas seladas nos tubos de latão presos às pernas deles e os lançou para o céu. Os falcões voaram alto no ar, capturando o vento forte enquanto voavam para o oeste. No caminho, um falcão se distraiu com um peixe no mar e mergulhou tentando pegá-lo. Mas uma boca enorme surgiu de repente da água e engoliu o pássaro inteiro. O outro falcão voou com firmeza. Após um dia e uma noite inteiros de voo, alcançou os céus de lança solar. Circulando algumas vezes, desceu até a colônia do castelo. O falcoeiro que guardava o viveiro rapidamente recuperou o tubo de latão da perna do pássaro e o entregou ao comissário. Depois de verificar as marcações no tubo, o comissário ordenou que ele fosse entregue no Water Gardens, fora da cidade. Quando o mensageiro chegou aos jardins aquáticos, o príncipe Doran observava os filhos de seus vassalos brincando entre as flores. Embora a dor marcasse sutis linhas em sua testa, sua expressão permanecia calma e gentil. Ao lado dele, a víbora vermelha, Oberyn Martell, estava deitada em uma espreguiçadeira, comendo frutas de um prato enquanto sua amante, Ellaria Sand, o atendia. Príncipe, uma carta do leste, o administrador dos jardins se aproximou do príncipe Doran em silêncio, segurando um tubo de mensagem de latão. O sorriso no rosto de Doran desapareceu quando ele pegou o tubo, examinou o lacre, abriu-o e leu cuidadosamente a carta dentro. A víbora vermelha levantou-se da cadeira reclinável, observando o irmão atentamente. Do reino de Lorne? Ou de Carteret? Carteret, respondeu o príncipe Doran, entregando-lhe a carta. A víbora vermelha leu rapidamente e passou-a para seu amante ao lado. Voltou-se para Doran. O que você está pensando? O príncipe Doran ficou em silêncio por um momento, então disse, quero que Quentyn vá para Carteret, para conhecer a mãe dos dragões e propor casamento. Isso é impossível. Ela nunca vai concordar com isso, disse a víbora vermelha, balançando a cabeça. Eu sei, disse Doran com um aceno de cabeça. Então por que enviar Quentyn? A víbora vermelha franziu a testa e rapidamente pareceu perceber algo. Você está testando ela? Em parte, sim. O olhar de Doran se voltou para o norte, distante e pensativo. A chegada de Lygion Tahan quebrou muitas regras antigas. Todos os nossos planos foram arruinados. E de alguma forma, sem que percebêssemos, ele se tornou uma montanha em nosso caminho, uma montanha tão grande que não podemos escalá-la. A menos que encontremos uma maneira de derrubar essa montanha, nosso objetivo permanecerá inalcançável. Derrubar uma montanha? Você está louco? A víbora vermelha encarou o irmão como se tivesse enlouquecido. Mesmo que conseguíssemos vencer, você sabia que Kingsgrave, Skiresh, Ironvood, Thor, Godsgrace e Ghost Hill estão todos aliados a Summeral agora? Se agissemos contra Summeral, eles seriam os primeiros a contra-atacar. Eu sei, suspirou Doran. É por isso que quero testar Daenerys Targaryen.
Se ela ainda tiver a vontade de reivindicar o trono de ferro, aceitará nossa proposta, porque somos sua única opção. Mas se ela perdeu essa vontade, rejeitará uma aliança de casamento conosco. De qualquer forma, saberemos qual é a posição dela e poderemos nos preparar de acordo. Para ser sincero, não acho que aquela garota tenha chance contra a Legion, disse a víbora vermelha sombria. Sim, ela tem 3 dragões, mas eles não são páreo para o dele. Aquele dragão marinho, canibal, é incomparável. Nenhum dragão comum poderia rivalizá-lo. E eu vi outro dragão dele com meus próprios olhos, parecia ter saído direto dos 7 infernos. Dizem que ele tem um terceiro, ainda mais sobrenatural, 4 patas, 2 pares de asas. Esse supostamente ainda está nas ruínas de Valíria. Contra aqueles 3, os dragõezinhos dela não passam de filhotes. Seja lá o que você possa imaginar, ela já considerou, disse Doran, apontando para a carta. Obara mencionou que Daenerys costuma dizer que o trono de ferro parece uma maldição sobre a casa Targaryen. Isso nos diz que ela não está realmente ansiosa para retornar a Westeros. Ellaria Sand se pronunciou, então você quer usar Quentyn para forçá-la, para fazê-la abandonar o trono de ferro sozinha? Doran assentiu. Do jeito que as coisas estão nos 7 reinos agora, se a tendência atual continuar, só restará uma pessoa capaz de se sentar no trono de ferro, Legion Tarran. Se quisermos vingança, precisamos mudar nossa estratégia. Não podemos nos apegar ao plano antigo. O trono de ferro não é nosso objetivo, a vingança é. Ele se virou para a víbora vermelha. Preciso que você vá a Summeral. Descubra a posição dele em relação a Daenerys, e veja o que ele pensa sobre nossa vingança. Sim, assentiu a víbora vermelha. O príncipe Doran então se virou para Ellaria Sand e disse, Ellaria, preciso que você vá até Norvus e encontre Melaril. Peça a ela para ir até Nissar e servir Nymeria. Ela não fará isso, irmão, disse a víbora vermelha franzindo a testa. Ela vai, respondeu o príncipe Doran, pegando uma joia e entregando a Ellaria. Dê isso a ela. Sim, eu sei o que fazer, disse Ellaria, aceitando o enfeite. Assim que o príncipe Doran terminou de dar suas instruções, o administrador dos jardins se apressou e sussurrou, meu senhor, a princesa Ariane acaba de embarcar em um navio para Volantis com sua comitiva. Ela diz que está indo para Cartot para encontrar a mãe dos dragões. Doran ficou momentaneamente atordoado. Seu rosto escureceu ligeiramente, enquanto a víbora vermelha caiu na gargalhada. E agora? Continuam mandando Quentyn? Perguntou ele, ainda achando graça. O príncipe Doran tomou sua decisão rapidamente. Preparem um navio rápido. Façam Quentyn chegar a Daenerys antes de Ariane. E assim, um grupo de embarcações de navegação rápida partiu de Lança Solar, seguindo em 3 direções diferentes. Quando a víbora vermelha chegou à Cidade da Redenção, Legion já havia retornado das ruínas de Valíria. Mais uma vez, ele não trouxe Deltos consigo, deixando-o para trás nas ruínas. Deltos estava em condições muito melhores do que Legion esperava. O aparecimento do cometa vermelho não só acelerou seu crescimento físico, como também fortaleceu seu poder mágico, e mais importante, aumentou significativamente sua inteligência. Agora, ele podia se comunicar diretamente com Legion por meio de algo semelhante à telepatia, não precisando mais depender de sons para expressar suas emoções como antes. Em conversa com Deltos, Legion descobriu que ele não sabia que alguém havia entrado nas ruínas. Deltos passara quase todo o tempo guardando as ruínas infestadas de parasitas nos arredores, impedindo a propagação das criaturas, e raramente voava para dentro da cidade. Como resultado, não havia notado a presença de Euron. Além disso, a rarefação das cinzas vulcânicas e da fumaça tóxica que antes escurecia os céus também não se devia a Deltos. Isso começou depois que o cometa vermelho apareceu. A chuva começou a cair repentinamente e, ao cair, diluiu as espessas camadas de cinzas e veneno que pairavam no ar. O próprio Legion confirmou isso. Ao sair de Valíria, começou a chover novamente. Controlando as tempestades sobre os mares ao redor, ele as reuniu sobre as ruínas para acelerar o processo de limpeza, dissipando rapidamente as nuvens escuras de cinzas e fumaça. Quando a chuva parou, o ar sobre Valíria parecia quase fresco. E, pela primeira vez em séculos, um céu azul claro se estendeu sobre a península. Legion deixou Deltos para continuar guardando as ruínas, impedindo que outros chegassem muito perto. Após retornar a Summeral, Legion entregou o acólito que encontrara em Valíria à Caverna Negra para estudo posterior. Em seguida, convocou os líderes da Corte Silenciosa, da Associação dos Magos e da Igreja do Deus da Magia, instruindo-os a selecionar imediatamente os talentos adequados. Ele planejava limpar uma das ilhas próximas para estabelecer uma base de pesquisa dedicada, focada inteiramente nas ruínas de Valíria. Ao mesmo tempo, ele ordenou que a Frota Milagrosa construísse uma fortaleza em uma das ilhas vizinhas e posicionasse tropas lá para proteger toda a região ao redor das ruínas. Por fim, Legion emitiu uma declaração oficial a todos os reinos e cidades livres que pudessem ser alcançados. A mensagem era simples: daquele dia em diante a Península Valiriana era território de Summeral, sagrado e inviolável. Qualquer entrada não autorizada seria considerada um ato de invasão. Capítulo 303 – A Caça ao Tesouro. Você realmente encontrou um tesouro nas ruínas valirianas? Essa foi a primeira coisa que Red Viper perguntou quando viu Legion, referindo-se ao anúncio que acabará de ouvir na Cidade da Redenção. Embora notícias de outros lugares ainda não tivessem começado a chegar, o povo da Vila da Redenção e de todo o território de Summeral já fervilhava de discussões.
Todos acreditavam firmemente que Legion havia descoberto outro vasto tesouro deixado pela fortaleza valeriana, tão grande que até os deuses o cobiçariam. Caso contrário, por que Legion demonstraria um desejo tão intenso de reivindicá-lo? Afinal, quando Legion retornou das ruínas valerianas da última vez, ele não demonstrara a menor intenção de assumir o controle do lugar. Mas agora, mal havia retornado, apressara-se em fazer este anúncio. Só isso já deixava claro. Havia algo nas ruínas que o chocara de verdade. Sim, Legion admitiu sem hesitar. A víbora vermelha o avisou: você não pode deter os gananciosos. Eles encontrarão um caminho para as ruínas. Eu sei. Legion revisou rapidamente um documento, entregou a John, que estava ao seu lado, e o instruiu a levá-lo imediatamente. Nunca tive a intenção de impedir ninguém de entrar em busca de tesouros. Então por que você disse no anúncio? Red Viper olhou para ele, confusa com a contradição. Começou a perguntar, mas parou de repente, como se algo tivesse acontecido. Seus olhos se arregalaram enquanto olhava para Legion, surpreso. Você fez de propósito. Você usou o anúncio deliberadamente para avisar a todos que há um tesouro nas ruínas valerianas, um tesouro tão tentador que até os escolhidos ficariam comovidos. E com o exemplo de você ter encontrado o chifre do dragão lá antes, todos que ouvirem falar dele ficarão absolutamente convencidos de que o tesouro é real. Eles entrarão sem pensar duas vezes. Esse era o seu objetivo o tempo todo. Realmente há um tesouro nas ruínas. Eu não menti, respondeu Legion, tirando vários ornamentos de aço valeriano de uma gaveta da escrivaninha e colocando-os sobre a mesa. Mas se eles realmente conseguirão entrar, encontrar o tesouro e retirá-lo, isso é outra história. Víbora Vermelha pegou uma das joias de aço valeriano de valor inestimável, examinou-a e não pôde deixar de dizer: sinceramente, quando ouvi a notícia, fiquei tentado. Queria ir direto para as ruínas. Eu não recomendaria, disse Legion. Só seres não humanos conseguem sobreviver em um ambiente como esse. Víbora Vermelha largou o enfeite e perguntou intrigada: então por que você está fazendo isso? Parece que você está machucando os outros sem se ajudar. Essa é apenas a sua opinião. Disse Legion enquanto entregava documentos detalhando seu plano de construir uma fortaleza militar e uma base de pesquisa em uma ilha perto das ruínas. Esses planos acabariam se tornando públicos de qualquer maneira, então não havia mal nenhum em deixar alguém como a Víbora Vermelha conhecê-los logo. Víbora Vermelha examinou os documentos com atenção. Então você quer usar esses idiotas gananciosos para ajudar nos seus experimentos? Legion assentiu. As ruínas valerianas guardam segredos demais. Nem eu conseguiria desvendá-los todos sem pelo menos 10 ou 20 anos de estudo concentrado. Mas agora preciso voltar minha atenção para os assuntos do norte. Não posso simplesmente deixar as ruínas abandonadas, então elaborei este plano: usar caçadores de tesouros como batedores e cobaias. Red Viper sentiu um arrepio estranho percorrer seu peito enquanto Legion falava tão claramente sobre explorar a ganância humana, usando pessoas como cobaias sem pensar duas vezes. Legion notou a mudança no olhar de Víbora Vermelha, mas ignorou. É claro que usar caçadores de tesouros faz parte do plano. Mais importante ainda, quero usar a isca do tesouro para atrair Euron Greyjoy. Euron Greyjoy? Víbora Vermelha ergueu uma sobrancelha, visivelmente surpresa e um pouco desdenhosa. Um cachorro sarnento como ele realmente vale todo esse esforço? Ele é, disse Legion firmemente. Víbora Vermelha hesitou. Por quê? Alguma coisa mudou em Euron Greyjoy? Legion assentiu e contou-lhe sobre as descobertas que fizera nas ruínas, como Euron poderia agora estar em conluio com os caminhantes brancos, capaz de transportar criaturas para o sul da muralha, talvez até mesmo controlá-las. Ao ouvir isso, a expressão de Víbora Vermelha se obscureceu. Farei com que meu pessoal fique de olho em Euron Greyjoy também, disse ele gravemente. Legion não esperava que Red Viper conseguisse localizar Euron, mas ter outra facção envolvida certamente funcionou a seu favor. Você não veio aqui só para bater um papo casual, veio? Legion perguntou, olhando para Red Viper depois de terminar o último documento. Red Viper respondeu cautelosamente: vim principalmente para perguntar sua opinião sobre a atual guerra civil nos Sete Reinos. Eu já disse que não vou interferir, respondeu Legion, observando-o. Mas você não viria até aqui só para me perguntar algo que já tornei público. Vamos direto ao ponto. Tenho trabalho a fazer e não tenho tempo para charadas. Ao ouvir isso, Red Viper não se conteve mais e expôs os planos de vingança da Casa Martell. Legion disse calmamente, olho por olho, dente por dente. Não tenho objeções, e você não precisa da minha permissão. Red Viper falou em voz baixa, mas Myrcella. Legion o interrompeu.
Myrcella é da casa Baratheon, não da casa Lannister. Não envolva pessoas inocentes nisso. Entendo. Red Viper assentiu e perguntou: você já ouviu falar de Daenerys Targaryen? Lysion olhou para ele e disse: o que você realmente quer perguntar é como me sinto sobre Daenerys reivindicar o trono de ferro, não é? Sim, admitiu Red Viper. Os Dothraki devem ficar no mar Dothraki, disse Lysion, aparentemente mudando completamente de assunto. Mas Víbora Vermelha entendeu o que ele queria dizer e insistiu: e se os Dothraki pousarem em Westeros? Não, interrompeu Lysion. Eles não desembarcarão nos Sete Reinos. No fim, desaparecerão no mar. E a Companhia Dourada? Perguntou Víbora Vermelha. Lysion soltou um leve suspiro, sua expressão ficando séria. Não me importa se Daenerys quer reivindicar o trono de ferro, ou mesmo quem acabará sentando nele. Tudo o que me importa é se a guerra no norte contra os caminhantes brancos será afetada. Príncipe Oberyn, você entendeu agora? Então, o que você acha do trono de ferro? Perguntou Víbora Vermelha, fixando o olhar em Lysion. Lysion parou por um momento, olhou para ele e respondeu: o que é meu, é meu. À medida que o anúncio de Lysion se espalhava pelos reinos e cidades livres de ambos os lados do Mar Estreito, as reações foram exatamente como ele previra. Todos instintivamente presumiram que ele havia encontrado um tesouro incrível nas ruínas valerianas. Por que mais ele faria uma declaração tão autoritária? Pouco tempo depois, chegaram notícias de Volantis. Centenas de navios de guerra da Frota Milagrosa foram vistos rumo à costa. A Guilda dos Mercadores Milagrosos começou a contratar um grande número de trabalhadores em Volantis, Tolos e até mesmo em Mantares, transportando-os para ilhas costeiras próximas para construir fortalezas e bases. Aparentemente ainda insatisfeitos com a mão de obra, eles fizeram grandes encomendas à Baía dos Escravos para comprar escravos como mão de obra adicional. A Guilda dos Mercadores Milagrosos também comprou grandes quantidades de materiais de construção das cidades livres vizinhas e os enviou para as ilhas ao largo da costa, perto das ruínas valerianas. Navios que passavam por aquelas águas relataram ter avistado várias ilhas onde as fundações já haviam sido lançadas. A construção de portos, moradias e outras instalações havia começado. Navios de patrulha da Frota Milagrosa também começaram a navegar pelas águas perto das ruínas valerianas. Em uma taverna em Tolos, um grupo de 10 caçadores de tesouros estava encolhido em um canto, bebendo em silêncio. Eles tinham acabado de retornar das ruínas de Valíria. Como muitos outros que correram para lá após ouvir os rumores, eles também voltaram de mãos vazias. Mas ao contrário dos demais, aqueles que foram interceptados por naves de patrulha da Frota Milagrosa, conseguiram escapar, entrando no Mar Fumegante. Chegaram até perto o suficiente para alcançar a massa de terra das ruínas valerianas. Mas quando viram os penhascos imponentes subindo em direção ao céu ao longo da costa, tudo o que puderam fazer foi suspirar de frustração e voltar de mãos vazias. Você precisaria de um dragão para entrar naquele lugar amaldiçoado, disse um dos mercenários, esvaziando seu copo de um só gole. Os outros ao redor dele concordaram com a cabeça. O líder do grupo, aquele que os havia reunido, balançou a cabeça. Não podem ser só penhascos íngremes. Deve haver algumas praias mais baixas onde possamos desembarcar. Só não as encontramos ainda. E daí se houver, disse alguém com um arrepio. Vamos ter que navegar por toda a costa das ruínas. Não se esqueçam daquela coisa que vimos na saída. Se não tivéssemos jogado aquela oferenda bem a tempo, e se aquela rajada de vento não tivesse levado o nosso navio a toda velocidade, teríamos sido devorados vivos por aquele monstro. Ao ouvir suas palavras, o silêncio tomou conta do grupo. Até o rosto do líder empalideceu. A lembrança da fuga do Mar Fumegante ainda os deixava nervosos. Ag. Um acesso de tosse forte quebrou o silêncio. Um dos companheiros, fantasmagoricamente pálido e com aparência gravemente doente, agarrou o peito, esforçando-se para falar. Monstros são fáceis. Basta trazer mais oferendas. O que realmente importa é encontrar um lugar para pousar. Japa, você está bem? Você deveria estar descansando na estalagem, ou melhor ainda, ir ao templo do deus da calamidade. Parece que você foi amaldiçoado pelos fantasmas de Valíria, disse o líder com profunda preocupação. Poucos dias antes, este homem era o mais forte entre eles. Mas, desde que retornará do Mar Fumegante, adoecera gravemente, tossindo constantemente. Nem mesmo as ervas do boticário ajudaram. Em menos de um dia, ele parecia estar à beira da morte. Estou bem, rosnou o mercenário com os dentes cerrados. Nem pense em me deixar para trás. Mesmo que eu morra, morrerei perseguindo o tesouro valeriano. Ninguém disse nada depois disso. Naquele momento, um homem vestido como mercenário levantou-se de uma mesa próxima e caminhou até eles. Desculpe interromper, disse ele. Ouvi a conversa de vocês. Você disse que conseguiu passar pela costa e chegar à orla das ruínas valerianas, certo? O grupo inteiro imediatamente ficou tenso, com os olhos semicerrados. Suas mãos se moveram instintivamente para as armas. Não sabemos do que você está falando, disse o líder friamente. Calma. O mercenário levantou rapidamente as mãos num gesto nada ameaçador. Só quero me juntar a vocês para uma caça ao tesouro, só isso. Uma caça ao tesouro?
O líder lançou um olhar de desdém para o equipamento surrado do mercenário. E o que te faz pensar que você se qualifica para ser nosso parceiro? O mercenário sorriu. E se eu dissesse que sei exatamente onde desembarcar nas margens das ruínas valerianas? O grupo hesitou por um momento. O líder estreitou os olhos para o mercenário. Você está falando sério? O mercenário se aproximou e descreveu discretamente características específicas da costa valeriana, detalhes que não podiam ser obtidos por meio de rumores ou histórias. Somente alguém que tivesse visto os penhascos de perto e se aproximado da terra poderia saber dessas coisas. Os membros da equipe de caça ao tesouro trocaram olhares, então todos os olhos se voltaram para o mercenário. O líder tomou uma decisão rápida. Tudo bem, vamos cooperar. Amanhã, você lidera o caminho e nós. Não é esse o tipo de cooperação que estou oferecendo. O mercenário balançou a cabeça. Vou lhe dar o local exato onde você pode desembarcar. Você desembarca e explora as ruínas por conta própria. Qualquer tesouro que você encontrar, eu fico com uma parte. O líder franziu a testa e balançou a cabeça. Isso não parece justo para nós. Nós assumimos todos os riscos ao entrar nas ruínas, e você se corta sem levantar um dedo? Isso é. Antes que pudesse terminar, o mercenário deu de ombros. Então esqueça o que eu disse. Ele se virou, pronto para ir embora. Mas o líder se levantou e agarrou seu braço. Espere, ainda podemos conversar sobre isso. Com isso, ele e os outros fizeram o mercenário sentar e começaram a pechinchar com ele como mercadores em uma barraca de mercado. Por fim, chegaram a um acordo. O mercenário receberia metade de qualquer tesouro que encontrassem. Você não está preocupado que possamos voltar atrás no acordo quando conseguirmos o tesouro? Perguntou um dos caçadores de tesouros, desconfiado. Claro que estou preocupado, respondeu o mercenário sem rodeios. É por isso que vamos ao templo do Deus da Calamidade. Um sacerdote da calamidade testemunhará e selará o contrato. Se você quebrar o acordo, o Deus da Calamidade cuidará da sua punição. O grupo ficou em silêncio. Suas expressões se tornaram amargas. Todos haviam sobrevivido à grande doença da primavera e a maioria tinha algum grau de fé no Deus da Calamidade. Mesmo assim, ninguém se opôs. Na verdade, todos sentiram que era uma precaução sensata. Então, depois de deixar a taverna, o grupo foi direto para o templo do Deus da Calamidade em Tolos. Ao mesmo tempo, em Volantis, Meeren e Unkai, Astapor e nas cidades de Essos e Vesteros, pessoas vendiam informações sobre como desembarcar nas margens das ruínas valerianas. Alimentada por boatos e oportunistas, uma onda de fervor pela caça ao tesouro se espalhava rapidamente. Capítulo 304. Perturbações além do muro. Enquanto os 7 reinos estavam imersos em uma guerra civil e o continente de Essos estava de olho nos tesouros das ruínas valerianas bem ao norte na muralha, a patrulha da noite ficava cada vez mais perturbada pelos acontecimentos além da muralha. Todas as unidades de patrulha haviam sido colocadas em alerta máximo. Vigilantes montavam guarda dia e noite no topo da muralha, mantendo uma vigilância constante sobre os movimentos no extremo norte. Fogueiras de sinalização eram acesas em todas as torres de vigia, estendendo-se como um colar de pérolas da costa leste à costa oeste, uma visão tão deslumbrante quanto sinistra. O velho urso Jeor Mormon sentou-se tenso, assinando ordem após ordem, passando asa ao seu intendente, Jon Snow, para que as entregasse ao viveiro. De lá, o mestre assistente que supervisionava o viveiro as enviava para os vários castelos ao longo da muralha. Mestre Aemon sentou-se calmamente ao lado da lareira, sempre pronto para oferecer conselhos ou dicas ao velho urso quando necessário. Enquanto isso, Soralizer Thorne andava inquieto pela sala. Assim que Jon saiu, ele se manifestou. Senhor comandante, o senhor não deveria manter Jon Snow como seu intendente. Ele tem sangue de traidor nas veias. Isso poderia atrair a atenção indesejada de Porto Real. Jeor Mormon levantou-se do assento como um urso pardo furioso e berrou. Chega, Alizer. Quantas vezes preciso lhe dizer? Deixe os jogos de poder do sul onde eles pertencem. Não trazemos essas bobagens para a muralha. Não tomamos partido. Nosso único dever é proteger o reino. Seja qual for o passado de um homem, seja qual for o sangue que ele carregue, aqui está ele, um irmão da patrulha da noite. Nada mais. Entendeu, mestre de armas? Alizer não recuou. Encarando Jeor, disse, mesmo assim, um homem com sangue rebelde pode não valer o risco. O que mais precisamos agora é do apoio de Porto Real. Sem ele, ficaremos sem homens e suprimentos. Chega. Jeor retrucou. Você sabe tão bem quanto eu que Porto Real nunca nos deu muita coisa. A Campina e o Salão Estival. É de lá que sempre veio o nosso verdadeiro apoio. É a mesma coisa agora. E daí se Porto Real não gostar? Não vai mudar nada. Alizer ficou em silêncio, pois sabia que o velho urso estava certo. Quase metade dos homens na muralha estava lá graças ao apoio de Sumeral, e a comida e as provisões também vinham de lá. Enquanto Sumeral os apoiasse, a opinião de Porto Real pouco importava. Jeor se aproximou, olhando feio para Alizer. Eu sei porque você odeia tanto Jon. Você despejou toda a amargura que sentia por Lord Eddard no filho bastardo dele. Você nunca perdoou Eddard Stark por convencer o rei Robert a mandá-lo para cá. Alizer não disse nada. Não concordava, mas também não negava, apenas virou a cabeça para evitar o olhar do velho urso. Jeor continuou. Você deveria agradecer a Lord Eddard. Sem ele, sua cabeça estaria espetada numa estaca há mais de 10 anos, e seus ossos já estariam limpos há muito tempo. Eu teria preferido o machado, Alizer murmurou com os dentes cerrados.
Jeor franziu a testa. Percebeu que não adiantava mais discutir. Com um suspiro cansado, dispensou a ideia. Outro grupo de novos recrutas chegará em breve. Provavelmente o último do ano. Você ficará responsável pelo treinamento deles. Quero que eles estejam prontos para desembainhar as espadas e lutar, não se esconder nos arbustos como aquele gordo fez da última vez. Falando nisso, o que aconteceu com ele? Um lampejo de vergonha percorreu o rosto de Alizer. Aquele gordo fora a maior humilhação de sua carreira. Se não fosse pelos votos da patrulha da noite que proibiam a violência entre irmãos, ele próprio poderia ter esquartejado o garoto. O nome dele é Samvel Tarly. Mestre Aemon interrompeu calmamente de seu assento. Ele foi designado como um dos meus intendentes. Jeor piscou. Tarly? Como Randil Tarly de Horn Hill na Campina. O filho mais velho, confirmou Mestre Aemon. Ele é o herdeiro de Lord Tarly. Jeor murmurou. Um guerreiro como Randil Tarly tendo um filho como aquele, não é de se admirar que ele tenha sido enviado para cá. Percebendo que tinha acabado de insultar alguém pelas costas, ele tossiu desajeitadamente e gesticulou para que Alizer fosse embora. Depois que Alizer saiu, o velho urso voltou à sua mesa, pegou um documento, deu uma olhada e disse: estamos com falta de pelo menos 5.000 homens, e nossos estoques de comida só vão durar mais 2 meses. As coisas estão ficando difíceis. Ele olhou para Mestre Aemon. Qual é a situação na Ilha do Urso e nas Ilhas de Ferro? Lady Dacia Mormon juntou-se à coalizão do Norte, e a Ilha dos Ursos está fornecendo suprimentos para eles agora. Não resta muito para nós. Quanto às Ilhas de Ferro, ainda não há notícias. Há rumores de que os 3 Krakens foram designados para uma missão secreta pelo Príncipe Ligion e não poderão nos apoiar por enquanto. Mestre Aemon respondeu prontamente. Apesar de ter mais de 100 anos, sua mente permanecia afiada. Já escrevi para Sumeral. O Príncipe Ligion deve conseguir encontrar uma solução. Espero que sim, murmurou Jeor Mormon com um suspiro. Embora estivessem discutindo assuntos relativos à muralha, seus pensamentos estavam com sua sobrinha Dacia. Ele só podia torcer para que ela sobrevivesse à guerra em segurança. Nesse momento, ouviu-se o som de passos apressados e irregulares vindos do lado de fora da porta, seguidos de uma batida. Momentos depois, Benjen Stark entrou de repente, com a neve grudada em sua capa. Ele falou sem demora. Avistei um grande número de acólitos perto das presas de gelo. As tribos selvagens além da muralha se uniram sob o comando de Mance Raider, o rei para lá da muralha. Formaram um exército unificado, com grandes acampamentos na margem sul do rio Antler e em Ardlar. Chegarão à vila de Vitetra e amanhã, no máximo. O quê? O rosto de Jeor Mormon escureceu instantaneamente. Será que os patrulheiros em patrulha estavam cegos? Uma força tão grande se reunindo e ninguém notou? E agora eles já formaram um exército de coalizão, e só descobrimos quando estão praticamente à nossa porta? Não é culpa dos patrulheiros, disse Benjen sombriamente. Mance Raider é esperto. Ele usou pequenos grupos de reconhecimento para chamar nossa atenção. Nossos homens estavam concentrados naqueles que tentavam escalar a muralha. Não tínhamos efetivo para enviar patrulhas mais ao norte, então não percebemos os movimentos das outras tribos. Honestamente, se eu não tivesse assumido a tarefa de Lord Ligion de investigar relatos de atividade de acólitos perto das presas de gelo, eu também poderia não ter notado nada. Ele fez uma breve pausa e acrescentou: acho que as coisas estão ainda piores mais ao norte. Os caminhantes brancos e os acólitos estão cada vez mais ativos, aparecendo com frequência perto da fronteira da Terra do Inverno Eterno. Hordas de acólitos já avançaram para o sul, em direção às presas de gelo. É provável que essas tribos selvagens tenham sido expulsas pelos acólitos e forçadas a se unir. Suspeito que tentarão invadir a muralha antes que os caminhantes brancos façam sua descida completa, só para escapar do que quer que esteja por vir. Quantos são? Perguntou o velho urso, em voz baixa. Pelo menos 100.000, respondeu Benjen. 100.000? O velho urso piscou, lutando para acreditar. É só o mínimo, disse Benjen, sério. O número real pode ser ainda maior. O rosto do velho urso tornou-se sombrio. Ele se virou para Mestre Aemon. O que devemos fazer? Devemos contatar Sumeral? Ainda não, disse Aemon, balançando a cabeça. Vamos tentar resolver isso nós mesmos primeiro. Se for impossível, podemos pedir ajuda a Sumeral. Mas por enquanto, comandante, você precisa reunir os comandantes de cada castelo e elaborar um plano de defesa abrangente. Se agirmos separadamente, apenas exporemos as fraquezas para o inimigo explorar. Sim, sim. Precisamos reunir os comandantes. Jeor Mormon assentiu rapidamente e recostou-se à mesa, escrevendo convocações com urgência. Ele as carimbou com o selo do comandante, não para serem enviadas por corvos, mas entregues pessoalmente pelos patrulheiros. Assim que as ordens foram emitidas, o velho urso de repente se lembrou de algo importante. Abriu uma gaveta e tirou um comunicado de Porto Real, entregando-o a Benjen, que secava suas roupas perto do fogo. Deu uma olhada nisso. Houve problemas com Lord Eddard em Porto Real. Benjen congelou. Uma sensação terrível se instalou em seu estômago. Em sua memória, tanto seu pai quanto seu irmão mais velho haviam sofrido um infortúnio após viajarem para o sul, para Porto Real. Ele pegou o pergaminho rapidamente e o leu com atenção. Ao terminar, seu rosto empalideceu. Ele não esperava que tanta coisa pudesse acontecer no curto período em que estivera em missão. O rei Robert estava morto. Seu irmão fora preso por traição e tentativa de usurpar o trono.
Sua cunhada havia sequestrado o herdeiro de Rocher do Casterly. Lord Tywin, protetor do Oeste, estava atacando as terras fluviais. A Campina e as terras da Tempestade haviam se rebelado contra o Trono de Ferro. Era demais. Benjen sentia como se não tivesse estado fora por alguns meses, mas por vários anos. Em choque, Benjen não hesitou. Meu irmão amava sua graça Robert como se fosse seu próprio sangue. Ele jamais cometeria traição, muito menos usurpar o trono. É verdade, disse Mestre Aemon, quebrando a ilusão. O próprio príncipe Lygion confirmou. Lord Eddard alterou o testamento do rei Robert, mudando o herdeiro do príncipe Joffrey para Lord Santanis. Se tivesse sido qualquer outra pessoa a fazer a alegação, Benjen poderia ter suspeitado de suborno ou manipulação. Mas foi Lygion Tarran quem confirmou. Benjen não tinha motivos para duvidar. Ele olhou novamente para o comunicado e perguntou: meu irmão foi levado. E as filhas dele? As 2 sobrinhas que foram com ele para Porto Real, estão seguras? Jeor Mormont respondeu. Lady Arya Stark desapareceu no dia em que Lord Eddard foi preso. Lady Sansa Stark está com o príncipe Lygion. Dizem que Lord Eddard a confiou a ele. A preocupação brilhou nos olhos de Benjen, mas ele se obrigou a manter a calma. Olhou entre o velho urso e o mestre Aemon. Você tem a minha palavra, não farei nada imprudente. Agora sou um patrulheiro da patrulha da noite. Não farei nada que desonre isso. Não duvidamos de você, disse Jeor. Mas é com Jon que estamos preocupados. Jon ainda não sabe? Benjen perguntou, surpreso. Não, respondeu Jeor, balançando a cabeça. Nós escondemos isso dele, e ordenamos aos outros que não falassem sobre isso. Estávamos esperando você voltar. Você é tio dele. Você conseguirá argumentar com ele melhor do que ninguém. Benjen assentiu levemente, olhou para o comunicado uma última vez, virou-se e saiu da sala. No pátio parou alguém aleatoriamente e perguntou onde Jon estava. Alguns momentos depois, dirigiu-se à biblioteca que outrora fora a Torre Silenciosa. Originalmente, os livros eram armazenados no subsolo, junto com suprimentos de comida e outros estoques. Mas anos atrás, após algo dito por Lygion, o velho urso percebeu o quão valiosos aqueles textos antigos eram. Ele mandou reformar a Torre Silenciosa, convertendo seus andares superiores em uma biblioteca de verdade. Os andares inferiores foram então cedidos aos mestres como escritórios e alojamentos, com o mestre Aemon transferindo seus aposentos para lá, debaixo do viveiro. Dentro da biblioteca, Jon folheava um volume antigo. Todos os dias por volta dessa hora, o velho urso lhe dava um tempinho para ler. O livro de hoje, escolhido a dedo por Samwell Tarly, era sobre os dragões de Valíria. Ultimamente, Jon sentia que a maneira como as pessoas o olhavam havia mudado, olhares estranhos e cautelosos que ele não conseguia explicar. Então, sempre que tinha um tempinho livre, ele se refugiava na biblioteca, longe dos olhares. Tio Benjen, você voltou. Ao ver Benjen entrar pela porta, Jon imediatamente largou o livro, levantou-se e caminhou em sua direção. Benjen abriu os braços e puxou Jon para um abraço, depois bagunçou seus cabelos e sorriu. Só alguns meses e você já cresceu de novo. Parece que você também engordou. Posso ser um guarda florestal agora? Jon perguntou esperançoso. A expressão de Benjen ficou séria. Jon, se você pode ou não ser um patrulheiro não depende de mim. Essa é uma decisão do senhor comandante. Você é um intendente agora. Seja um bom intendente. Não se preocupe com o resto. Jon franziu a testa. Por que não posso ser um patrulheiro? Ninguém em Castelo Negro se compara à minha esgrima, nem mesmo Soralizer. Por que eu deveria? Benjen o interrompeu com firmeza. Jon, você se lembra do que eu te disse? Obediência. Um homem da patrulha da noite deve obedecer, murmurou Jon com os ombros caídos. Exatamente. Obediência. É isso que mantém a patrulha viva. É uma tradição que dura milhares de anos. Eu te disse isso no mesmo dia em que você vestiu o preto, disse Benjen severamente. Eu sei, tio Benjen, disse Jon, de cabeça baixa. Saber não basta. Você tem que viver por isso. Antes de agir, antes mesmo de pensar, você é um irmão da patrulha da noite em primeiro lugar. Sempre, continuou Benjen. Jon percebeu algo estranho no tom de voz do tio e olhou para ele. O rosto de Benjen estava mais sério do que Jon jamais vira. O que vou lhe dizer? Você precisa ouvir com atenção. E precisa pensar sobre o que deve e o que não deve fazer. Então Benjen contou a Jon o que havia acontecido com Lord Eddard. Capítulo 305. O compromisso de Robb. Enquanto Benjen contava a Jon o que havia acontecido com Lord Eddard em Porto Real, o irmão de Jon, Robb Stark, já havia liderado o exército do norte até as proximidades das Gêmeas. Naquele momento, Catelyn Tully já havia deixado o vale.
Ao saber dos movimentos de Robb, ela correu para alcançá-lo e encontrou a tropa do norte perto das gêmeas. Originalmente, o exército do norte deveria ter chegado às gêmeas muito antes, mas foi atrasado na travessia do gargalo. Dias de chuva forte transformaram as estradas em lamaçal profundo, e a elevação do nível das águas nos pântanos inundou partes da rota, forçando-os a parar por vários dias no castelo de Fosso Cailin antes de poderem continuar para o sul. Pior ainda, mas notícias chegaram do sul. Lord Tivin havia assumido o controle total de Arrinhal e das terras vizinhas. Não havia como as forças do norte cruzarem o Tridente usando as pontes do sul ou tomarem a estrada do rio para reforçar Correrio. Podemos atravessar o Ramo Verde, passar por Guardamar e Pedravelhas e seguir a costa até chegar a Correrio, disse Dacey, traçando um arco no mapa rudimentar sobre a mesa. Quando o príncipe Ligion esmagou a rebelião das Ilhas de Ferro, ele tomou esta rota. Como vamos atravessar o Green Fork? Perguntou Rickard franzindo a testa. Através dos Twins, é claro, respondeu Dacey. Rose Bolton balançou a cabeça levemente. A doninha nas gêmeas não nos deixa passar. Não somos Lord Ligion Tarran, disse ele. Depois que o príncipe Ligion forçou passagem pelas gêmeas tantos anos atrás, o velho Valder vem reforçando as muralhas desde então. Elas estão mais altas agora, mais bem defendidas, com armas de cerco posicionadas por todos os lados. Mesmo com dezenas de milhares de homens, não podemos invadir as gêmeas. E se tentarmos, o exército das terras ocidentais pode marchar para o norte pela Estrada do Rei e nos encurralar entre eles e os Frey. Isso seria desastroso. Ele olhou para Dacey. Talvez, Lady Dacey, a senhora pudesse recorrer à sua ligação com o príncipe Ligion. Não, interrompeu Dacey firmemente antes que ele pudesse terminar. Sou Dacey Mormon, senhora da Ilha dos Ursos e comandante do norte. Não falo nem ajo mais sob o nome do príncipe Ligion. Todos na tenda trocaram olhares diante do tom resoluto dela. Ninguém discutiu, mas estava claro que não estavam satisfeitos com a decisão dela. Catelyn se pronunciou. Deixe-me ir falar com Lord Valder. Talvez eu consiga convencê-lo a nos deixar atravessar. Robb olhou para a mãe, pensou por um momento e então assentiu. Mas não a deixou ir sozinha, mandou Dacey acompanhá-la. Quando Catelyn e Dacey chegaram do lado de fora dos portões das gêmeas, os guardas imediatamente enviaram uma mensagem a Lord Valder. Trouxeram Dacey Mormon com eles? Estão tentando me pressionar invocando Ligion Tarran, rosnou Lord Valder, com uma expressão de irritação no rosto. A lembrança de ter sido forçado a se submeter à Ligion tantos anos atrás ainda feria seu orgulho. Stevron Frey, parado ali perto, falou em voz baixa. Acho que o norte não quis dizer nada com isso. Dacey deixou Sumeral, não é? Ao contrário do pai, Stevron não via aquela velha lembrança como uma humilhação. Pelo contrário, via a campanha contra os Homens de Ferro como um dos seus momentos de maior orgulho. Sim, ele fora compelido a marchar sob a bandeira de Ligion, mas isso tornará parte de uma guerra lendária. Ele ainda se lembrava de como Ligion esmagara os rebeldes. Bardos transformaram aquelas batalhas em canções cantadas em todas as tavernas, e o nome de Stevron aparecia em muitas delas, mais do que o de Lord Valder, o que lhe dera mais renome do que seu pai jamais tivera. Seu cérebro ficou tão seco quanto seu cabelo? Você realmente acha que Dacey Mormon não está mais ligado a Sumeral? Lord Valder disparou, encarando o filho. Eles dizem que estão se mantendo fora da guerra, mas agora estão empurrando pessoas como Dacey Mormon para o jogo nos bastidores. Aquele nosso príncipe é um astuto. Então o que devemos fazer agora? Perguntou Edin Frey, neto de Stevron, incapaz de ficar em silêncio. Se Ligion Tarran quiser fingir que está de fora, vamos entrar na brincadeira, disse Lord Valder após uma pausa. Esqueça Dacey Mormon. Concentre-se nos Starks. Então, num tom mais sombrio, ele acrescentou, vamos lá, tragam nossos convidados. Vamos ter uma conversa séria. Uma negociação que se provaria crucial para o resultado da guerra entre o norte e as terras ocidentais começou dentro dos muros das gêmeas. Os Frey, confiantes em sua posição, controlaram as negociações desde o início. Lady Catelyn tinha apenas duas coisas com as quais podia contar, seu próprio status e Dacey Mormon. Mas Dacey nunca interveio. Ela não invocou seus antigos laços com Sumeral, não pressionou os Frey. Ela simplesmente permaneceu ao lado de Catelyn como uma guarda silenciosa. Ao deixarem as gêmeas com os termos impostos pela casa Frey, Catelyn não pôde deixar de sentir uma pontada de ressentimento. Dacey não ajudar em nada, ela apenas ficará ali parada. O quê? Você quer que eu me case com a filha de Valder Frey? O rosto de Robb empalideceu de choque, seus olhos ardendo de fúria enquanto ouvia os termos que Catelyn trouxera da casa Frey. Os Frey eram amplamente considerados a família mais feia dos 7 reinos, e Valder Frey era tão velho que sua filha dificilmente seria jovem ou bonita. Ser obrigada a se casar com uma velha feia parecia um insulto profundo e pessoal. Não, casar o herdeiro do Guardião do Norte com uma doninha é uma afronta não só à casa Stark, mas à dignidade de todo o Norte. Rickard Karstark foi o primeiro a explodir de indignação antes mesmo que Robb pudesse processar o choque. Os outros senhores do Norte também explodiram de raiva, gritando que deveriam arrasar os gêmeos, arrastar o velho Valder para fora de sua toca de doninha e esfolá-lo e decapitá-lo. Apenas Rose Bolton e alguns outros permaneceram calmos. Depois que a gritaria diminuiu um pouco, Rose deu um passo à frente e colocou um novo relatório de inteligência na mesa de Robb. Acabou de chegar do sul. Tywin Lannister assumiu o controle total das terras fluviais ao sul do Ramo Vermelho, descendo até a Pedra do Cacho.
Sua vanguarda já cruzou o Tridente e se dividiu em duas forças. Uma selou o Portão Sangrento, o que significa que mesmo que o Vale mude de ideia, não poderá enviar ajuda. A segunda força, com cerca de 30.000 homens, está marchando em nossa direção. A notícia não desanimou ninguém, pelo contrário, pareceu animar os nortistas. Eles começaram a clamar por batalha, insistindo que o nórdico poderia derrotar 10 solistas. E alguns milhares deles seriam suficientes para aniquilar toda a vanguarda Lannister. Robb também acreditava que os nortistas eram mais fortes que os solistas, mas não era tolo o suficiente para subestimar 30.000 soldados experientes. Especialmente na posição atual, ser atrasado por aquela força os impediria de chegar a Correrio a tempo. E se Correrio caísse, suas esperanças na guerra também cairiam. Rose falou novamente. Lord Robb, devo lembrá-lo também. A irmã de Tywin Lannister, Jenna, é casada com o segundo filho de Valder Frey. Tywin nunca gostou do casamento e despreza a casa Frey, mas se decidir usar esse vínculo, os Frey podem ficar do seu lado. Felizmente, com base no comportamento de Valder Frey até agora, parece que as terras ocidentais ainda não os procuraram. Essa é uma oportunidade para ganharmos um aliado e evitarmos outro inimigo. Robb ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Rose. Então, olhou ao redor e disse, deixe-me. Preciso de um tempo para pensar. Os homens saíram da tenda um por um. Apenas Lady Catelyn permaneceu. Mãe, Robb disse calmamente, o que devo escolher? Catelyn não respondeu. Apenas deu um passo à frente e colocou a mão delicadamente no ombro do filho. Todos esperavam que Robb deliberasse há muito tempo. Mas pouco depois, ele os chamou de volta para a tenda. Vou me casar com uma das filhas de Valder Frey e forjar uma aliança com a casa Frey, anunciou ele. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a tenda. Até os mais obtusos entre eles compreenderam que rejeitar os Frey agora significaria enfrentar inimigos por todos os lados e perder a iniciativa. A guerra seria praticamente perdida. A disposição de Robb em se sacrificar pela vitória os encheu de admiração e culpa. Sabiam que fora seu próprio fracasso que colocará seu suzerano naquela situação. E lentamente a visão que tinham dele começou a mudar, de herdeiro de Winterfell para jovem lobo, um lorde por direito próprio. E o exército das terras ocidentais vindo do sul? Perguntou Rose Bolton. Robb pensou por um momento e então disse em voz baixa e firme, enviaremos uma força para interceptá-los. O objetivo é atrasá-los, o tempo que for preciso para salvarmos Correrio. O silêncio se instalou novamente. Todos se entreolharam. Momentos antes, eles se gabavam de que uma única investida do norte poderia dispersar o exército das terras ocidentais. Mas todos sabiam que não. Aquela vanguarda tinha 30.000 homens, e era só o começo. Mais tropas Lannister estavam a caminho. E se a força interceptadora fosse encurralada, eles quase certamente seriam cercados e aniquilados. No momento em que todos hesitavam sobre quem deveria assumir a tarefa de interceptar o inimigo, Dassey se adiantou e disse, deixe que eu cuido disso. Minhas tropas são todas de cavalaria, altamente móveis, recuando rapidamente se necessário. Mesmo se corrermos perigo, podemos sair rapidamente. Acho que é um plano sólido. Rose Bolton foi o primeiro a expressar sua aprovação. Os outros logo ecoaram seu apoio. Jon Umber também se adiantou. A Condessa Dassey não tem homem suficiente sozinha. Irei com ela para interceptar o exército das terras ocidentais. Robb estava prestes a concordar quando Catelyn o interrompeu. Não, Lord Umber. Seus homens fazem parte do nosso exército principal. Eles devem ficar com Robb. Lord Bolton pode enviar parte de suas forças para reforçar a Condessa Dassey. Rose Bolton se virou para Catelyn com os olhos arregalados, abrindo a boca como se fosse discutir, mas no final não disse nada. Dassey, no entanto, balançou a cabeça. Lady Catelyn, agradeço a ideia, mas minhas tropas são treinadas e lideradas de acordo com os métodos de comando de Summeral. Elas devem operar de forma independente. Se as unirmos às forças do norte, suas forças podem ficar comprometidas. Não há necessidade de reforços, eu levo meus próprios homens e cuido disso. Como Dassey insistiu, os demais desistiram de enviar seu apoio. Rose Bolton então acrescentou de repente, neste momento ainda estamos isolados. Precisamos de mais aliados. Deveríamos enviar emissários à Ponta Tempestade, Pedra do Dragão e à Casa Baratheon para buscar apoio e construir uma coalizão contra as terras ocidentais. Robb balançou a cabeça. Não precisa enviar ninguém para a Pedra do Dragão. Santanis Baratheon mal tem homens suficientes para ajudar a si mesmo, quanto mais a nós. Mas Ponta Tempestade é outra história. A aliança de Rhaelle com as terras da Tempestade e as forças da Casa Tyrell em Hit poderiam marchar diretamente para as terras fluviais e as terras ocidentais? Isso colocaria uma pressão real sobre Tywin Lannister. Ele olhou ao redor. Então, quem é a pessoa certa para enviar? Acredito que Lady Catelyn seja a única enviada adequada, sugeriu Rose Bolton. Robb franziu a testa. Ele havia planejado originalmente enviar sua mãe de volta a Winterfell para supervisionar os assuntos por lá. Seus 2 irmãos mais novos ainda estavam no castelo e precisavam de orientação e proteção. Mas Catelyn assentiu. Me solte. Vou zarpar de Porto Branco e seguir direto para Ponta Tempestade. Como ela já havia se decidido, Robb não discutiu mais. Ele assentiu em concordância. Assim que tudo estava se encaixando, Theon Greyjoy falou de lado. Posso ir às Ilhas de Ferro como emissário e pedir apoio. Se enviarem uma frota para atacar as terras ocidentais pelo mar, as forças Lannister entrarão em pânico. Suas linhas se romperão.
Muitos dos presentes apoiaram a ideia de Theon. Apenas Catelyn hesitou e então se virou para olhar para Dassey. Na verdade, Dassey seria uma escolha melhor como emissária para as Ilhas de Ferro. Quando estava em Summeral, ela serviu como instrutora de esgrima de Asha Greyjoy. Nos 2 anos seguintes, enquanto estava na Ilha dos Ursos, Dassey trabalhou em estreita colaboração com Asha, agora governante das Ilhas de Ferro. As duas tinham um forte vínculo. Se alguém pudesse persuadir Asha, seria Dassey. Mas depois de se lembrar do comportamento reservado de Dassey nas Twins, Catelyn imaginou que provavelmente recusaria a tarefa, então decidiu não insistir no assunto. Robb e Catelyn entraram nas Gêmeas e assinaram formalmente a aliança e o pacto de casamento com Lord Valder Frey. A tropa do norte teve permissão para passar pelo castelo sem impedimentos, e para fortalecer a aliança, Valder até ordenou que Stevron liderasse uma força Frey para se juntar ao exército de Robb. Ao mesmo tempo, Dassey liderou sua cavalaria para o sul ao longo da King's Road, indo direto para a vanguarda Lannister. Quando o exército de Robb passou por Seagard, Theon Greyjoy zarpou em uma chalupa rápida rumo às Ilhas de Ferro. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.